emitir programas geneticamente programados pela nossa linhagem e postos em movimento por todos os estímulos epigenéticos que chegam até nós, que ativam então uma rede bioquímica e a partir dela um grupo de respostas programadas, semelhantes a um programa no computador. Será que estamos condenados a isso? Ou mesmo indo um pouco mais além, será que estamos condenados a andar em círculos? Esta é a proposta das forças adversas para a vida na Terra. E por trás disso tem a grande proposta das forças adversas, dificultar a encarnação do eu, a nossa dimensão criativa, demiurga, realizadora do futuro aqui e agora. Este pensar repetitivo, esse conjunto de padrões e programas que nos prendem internamente, eles funcionam no nível do nosso cerebelo, no nível do nosso animal, onde tudo é programado. Não há livre-arbítrio nos animais, nem há livre-arbítrio na nossa condição animal. Há programas que se executam, e esses programas são construídos por aquele conjunto, aquela manada, aquele grupo de animais vivendo naquela realidade X. Eles vão criando programas de sobrevivência que vão, pouco a pouco, sendo integrados ao DNA e que controlam o comportamento. Então, o nosso eu animal precisa de programas, porque torna o gasto de energia para coisas que não são possíveis de serem criativamente solucionadas, coisas práticas do dia a dia. Por exemplo, aprender a não pegar em coisas quentes com as mãos sem revestimento. Esse é um programa que todo humano aprende, está no DNA já, não precisa nem se treinar para isso. Este é um programa simples, mas tem muitos outros mais sofisticados. Mas tudo aquilo que não é preciso recriar, é só repetir para preservar a espécie, é sustentado por programas que são mantidos na vida, no dia a dia, organizados no nível do arco reflexo e do cerebelo. E a vida era assim até antes do Cristo vir. Tínhamos programas de nações, de tribos, de famílias, e tudo se controlava desta forma. Nenhuma experiência criativa de renovação cabia, porque o órgão responsável por isso, que é o nosso eu, não estava na Terra, ele estava ainda no plano espiritual. Para isso Cristo veio, para trazer para nós a ferramenta do nosso eu, para que possamos escolher fazer diferente, escolher ajustar o nosso fazer, aquilo que permite com que o que planejamos na meia-noite cósmica possa chegar. Então, todo homem que nasce após o Cristo, nasce com esta possibilidade. Se isso foi realizado, encarnado, é outra questão. Mas a potência está disponível para todos nós. E quando é que ela fica abalada? Quando estamos tendo que lidar com programas muito arraigados no nosso corpo etérico e sustentado pelo nosso cerebelo. Quanto mais dominante seja esse programa na nossa vida, na nossa família, na nossa tribo energética, inclusive consciencial e tribo racial, quanto mais esse programa esteja arraigado,
mais nos sentimos incapazes de mudá-lo, como se a nossa vontade tivesse escrava dos programas. Quem pode fazer a mudança? Exatamente tudo que a gente fizer consciencialmente para trazer o nosso eu para o nosso dia a dia. Como se faz isso? Examinando o nosso limiar interno. Então, diante de cada coisa que chega para nós, tem já uma resposta pronta dessas instâncias todas antigas. Enquanto essa resposta pronta ainda der uma resposta onde eu me sinto representada, não tem nada para fazer. É só usar a memória. Mas quando começar a surgir angústia, tristeza, desequilíbrio, sensação de prisão, de repetição, de impotência, esses são os sintomas de que a resposta que está ali registrada já não nos traduz. Então, isso significa que precisamos encarnar o nosso eu um pouco mais naquela região. E como é que a gente encarna o eu? Em 3 passos. Primeiro, clarear o nosso pensar sobre aquele tema, refletir, dialogar, conversar, ampliar as nossas referências em relação àquele tema, como hoje fizemos aqui. Por exemplo, uma viagem pode ser uma turbulência, um desequilíbrio, ou pode ser uma grande oportunidade de encarar novos programas para os viajantes. E para isso se pensa em caminhos, que permitam ser de um jeito ou do outro. 3 pontos são importantes: clarear o pensar a respeito do tema, depois examinar se tem alguma crença limitante que está ali presente, sustentada por alguma dor que nunca foi vista, que precisa ser, então, revisada, revista, para que essa dor apareça e ela seja cuidada. Enquanto houver uma dor que se sustenta e se protege através de uma crença limitante, não há possibilidade de mudança, porque o nosso organismo é ecológico. Então, se tem uma dor não cuidada, ele vai nos proteger e para isso vai limitar nosso gesto. O mestre do nosso desejo é a consciência ou a dor. E cada vez que o nosso desejo está repetitivo, mecânico, limitado, tem uma dor que nunca foi cuidada. Cada vez que ele está fluido, aberto, disponível, com um pouco de aventura, de entusiasmo, ele está livre de dores. E ali é possível plasmar novos padrões do ser. Então, primeiro temos que ter essa faxina nas crenças limitantes do pensar em relação ao tema, qualquer que seja ele, não só uma viagem, mas, por exemplo, a autoridade espiritual, como você trouxe, Lara. Então, aí tem várias crenças que precisam ser listadas, refletidas, para que possa haver algum espaço de ampliação dessas crenças e, além disso, um trabalho de observação. Se alguma dessas crenças está montada em alguma dor muito profunda, um cuidado delas. O segundo nível é encarnar o eu no sentir. Mesmo processo, eu tenho que olhar quais são todos os sentimentos limitantes que eu tenho em relação a esse novo que quer chegar, seja uma viagem, seja a ideia de qual é uma boa autoridade espiritual. Então, todos os incômodos, todas as reatividades, todas elas guardam memórias, precisam ser colocadas na mesa, vistas, examinadas, trabalhadas, alquimizadas. Um território minado de sentimentos de dor que trazem limites na nossa abertura, não se constrói nada de novo num território que está tomado por dores que afloraram. E quando esse trabalho tiver sido feito, ainda temos que fazer o terceiro nível de trabalho, que é examinar em que nível da nossa vontade
A nossa experiência evolutiva está ancorada naquele tempo, naquele tema. Então, se eu estou no nível de instinto, de impulso, de desejo, todos passamos, em relação a todos os temas, por essas 3 categorias. Na pré-história, tudo era feito no instinto. Depois que descobrimos o fogo, a agricultura, surgiu então os impulsos. Já não são uma coisa que vai e lhe toma. É um impulso que eu posso retardar de fazer. Então o eu já começa a administrar a energia evolutiva. E o desejo é na mesma direção, um pouco mais fraco. Eu desejo fortemente não ir, ou ir para algum lugar. Mas se eu não for mestre dos meus desejos, se eu não parar para examinar o que está atrás de desejar, de pensar e de sentir de determinada forma, eu serei dominada por essas dores, às vezes muito ancestrais, porque, por exemplo, nos exemplos dados hoje aqui nessa mesa, tinham várias categorias de retenção. Então, por exemplo, se uma parte de mim quer fazer X coisa e tem uma outra parte que diz, não quero, aí tem um impulso. E olha que as memórias impulsivas, elas vêm de muito longe. Essa categoria da vontade é muito antiga. Então, às vezes, nós estamos lidando com memórias muito antigas na nossa biografia espiritual, né? Muitas vidas se passaram e aqueles lugares que se mantêm fiéis ao impulso, que não reflete, que o eu diz, eu quero, aí vem o impulso que diz, não quero. E eu não paro para olhar que impulso é esse, de onde ele vem, quais são os sentimentos que o acompanham, os pensamentos. Se eu não dialogo com a minha multidão interna, eu passo a obedecê-la. E neste nível, o controle é completamente tirânico, porque a possibilidade de diálogo só vem a partir da escolha. Quando a vontade passa pelo desejo, chega na escolha, aí o eu está presente, eu posso dialogar. Até o desejo, no desejo eu estou obedecendo ao meu corpo astral, meu corpo animal, no impulso, as memórias etéricas que eu carrego de longe. E no instinto eu estou totalmente primitivo em relação à minha vontade, porque não tem negociação. É que nem, por exemplo, todas as tarefas ligadas ao intestino, a evacuação, é o instinto que governa. Quando vem a vontade de eliminar fezes, impossível de a gente controlar. Isso é um instinto em ação, de preservação da saúde do cólon, da saúde do reto. E toda vez que a gente se comporta assim, a gente está primitivo, bem primitivo. E é importante saber disso para buscar as memórias que sustentam esses comportamentos primitivos. Se eu estou no nível do impulso, também é bastante antigo. Então eu tenho que olhar para isso, senão eu vou deixar minha vida ser invadida por um nível volitivo primário. E o meu eu não consegue atuar, ele se recolhe. E aí eu vou ficar na mão de algumas tribos internas, onde as forças adversas passam então a utilizar, porque nós temos muitas tribos internas. Uma diz mata, outra diz esfola. Uma diz foge, outra diz ataca. Se eu perder a autonomia de examinar os impulsos que me surgem como memórias antigas, eu cedo o governo no meu nome a alguns ditadores bem antigos que a gente carrega, vindo das tribos primitivas em que vivemos. Elas estão todas representadas pelos nossos impulsos, instintos e desejos primitivos. O que são desejos primitivos? Aqueles que me afastam das minhas escolhas. Eles podem ser intensos, rebeldes, agressivos, como era a vida
na época onde nós éramos governados pelos instintos animais, mas eles podem ser aparentemente pacíficos, como também foi colocado nessa mesa hoje. Eu fico acomodada, tem animais que são acomodados. Olhe como se move uma lesminha numa parede. E olhe como se move um leão enfurecido. São padrões diferentes animais. O bicho preguiça. Temos padrões de movimento muito lentos, mas ainda são animais. Esta é a tarefa de cada um que deseja usar a vida como um processo consciente de evolução. Está olhando e acompanhando as vozes que se tornaram ativas, de onde elas vêm, o que elas querem preservar em nós, porque essas vozes, apesar de serem muito inconscientes, elas são muito fiéis ao que elas guardam. Então, se eu tenho uma ferida enorme, que é guardada por um impulso meu de evitar em algum lugar que pode tocar naquela ferida, eu não posso dizer que esse movimento está errado. Ele está sendo fiel, ele está guardando, é um guardião daquela ferida. O que está fora do lugar é eu obedecer a essa voz, sem parar para olhar se eu já tenho nos meus arquivos uma forma mais eficiente de cuidar daquela ferida, que não seja me segregar da vida. E colocar esse modo mais eficiente em ação. Esse é o trabalho de uma alma encarnada na modernidade. Administrar todos esses instintos, impulsos e desejos antigos que carregamos, dando a eles a oportunidade de se renovarem na amplitude do olhar. E vai haver um momento em que essa força fiel do nosso impulso e desejo vai servir aquilo que acordamos com a consciência. Já conversamos muitas vezes sobre isso. O eu encarna, pega todo o desejo e transforma em aspiração. Então essa força vigilante que nos prendia a desejos atávicos passará a proteger a nossa aspiração. Passará a dizer àquela força adversa, não, eu não escolho caminhar desse jeito. Ou a dizer a uma parte nossa que está viciada num determinado padrão, você fica sentada aqui aprendendo. Então não vamos jogar fora essas forças de vigilância, daremos a elas novas referências de trabalho, transformando a nossa pré-história humana numa história ascensional, consciente, evolutiva. Um belo trabalho de autoobservação a ser feito por quem queira, preparando o Natal. Quais são as vozes que me governam? A quem obedece o meu desejo? Quem é o mestre do meu desejo? A pergunta da Maria Madalena. Seria um belíssimo trabalho de preparação para o Natal. Observar todos os dias quem tem sido os mestres do meu desejo. E aí encontraremos dores, fixações, medos, equívocos. Absolutamente natural, faz parte da vida. Apenas precisam ser tratados com respeito e dignidade. E isso não significa obedecer a partes limitantes, significa oferecer a elas novos horizontes, calor de cuidado, compaixão e apoio.
Que o fogo da luz branca do amor divino nos fortaleça, nos guie e nos ampare para a jornada que espera por